Boa tarde. Quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Estamos iniciando a primeira edição do ACP Fatos e vamos repercutir as notícias mais importantes da manhã de hoje, início desta tarde. Os principais fatos são destaques a partir de agora, como, por exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal autoriza transporte público gratuito no segundo turno das eleições. Polícia Federal investiga crimes contra a ANTT praticados por servidores. Suspeito de matar ex-mulher com mais de 20 facadas foi preso. GAECO cumpre mandados de busca e apreensão em Balneário Barra do Sul e Joinville. CCO da Festa Schützen, a 32ª edição, divulga empresas vencedoras do edital dos cantos gastronômicos. Prefeitura de Corupá firma parceria com o IBGE para ampliar os trabalhos dos recenseadores. Fiquem conosco, a primeira edição do ACP Fatos já está no ar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu que as prefeituras e empresas de ônibus poderão oferecer transporte público grátis no segundo turno das eleições, que será realizado no dia 30 de outubro. Ele mudou de ideia. No primeiro turno, ele não pensava assim. Pela decisão do ministro, os prefeitos que adotarem a medida não poderão ser responsabilizados por improbidade administrativa ou crime eleitoral. Rapidinho essa mudança, hein? A decisão foi tomada a partir de uma ação protocolada pela Rede Sustentabilidade, para avaliar, puxadinho do PT. A pedido do partido, no primeiro turno, o ministro também determinou que o transporte público fosse mantido, mas em níveis normais. Agora ele diz que pode transportar gratuitamente. Para pedir a gratuidade universal, a Rede, o partido Rede, argumentou que o voto é obrigatório no Brasil, mas que muitos eleitores não têm condições de pagar a passagem até o local de votação, que em muitos casos é mais cara que a multa. Sabe quanto é a multa por você não votar nas eleições aqui no Brasil? R$ 3,51. É uma vergonha, né? A medida também pretende evitar a alta abstenção dos eleitores no dia da votação. Olha, a Polícia Federal cumpriu ontem 5 mandados de busca e apreensão em Brasília e São Paulo, no âmbito da Operação Livre Fluxo. A ação investiga a prática de crimes contra a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início a partir de informações encaminhadas pela Subsecretaria de Conformidade e Integridade do Ministério da Infraestrutura. A Polícia Federal apura atos de corrupção praticados por um servidor de cargo efetivo na agência, que não teve a identidade revelada, e outras condutas atribuídas a ex-ocupantes de cargo em comissão. As ordens judiciais tiveram como objetivo dar mais elementos de informação no âmbito de 2 inquéritos policiais em curso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A Polícia Federal informou que a primeira investigação apura a solicitação de vantagens indevidas por parte de um servidor da ANTT, ocupante de um cargo de técnico em regulação de serviços de transporte terrestres. Os atos teriam sido praticados, sobretudo, no período em que o investigado exerceu a função de superintendente de passageiros da agência. Em uma das ocasiões, para atender interesses de empresa do setor de transporte interestadual de passageiros, o servidor solicitou o pagamento de uma bagatela. Somente R$ 240 mil em propinas à referida pessoa jurídica. Há indício de que os valores das solicitações, indevidas, obviamente, consideravam, por exemplo, o grau de lucratividade das linhas de ônibus para as quais se demandava registro por parte da ANTT. E olha, e tem mais coisa, viu? Ex-servidores comissionados, que já não estão mais lá, também em comunhão de desígnios, ou seja, em conluio com outros investigados, procediam com acesso de informações internas aos órgãos e, posteriormente, as utilizavam em benefício de interesses privados. Outra constatação da operação é que uma das investigadas, mesmo após o término do seu vínculo com a ANTT, continuou acessando por cerca de 1 ano, via internet, toda a estrutura física e sistemas internos da agência. Você sabe quantos acessos
Foram identificados 17.989 acessos indevidos. Dinheiro, carros, enfim. As vantagens eram as mais diferentes possíveis. Ainda segundo a Polícia Federal, consta a informação de que, agindo em nome da NTT, os investigados procediam com uma comercialização de estudos e consultorias em favor de entes públicos municipais e diferentes unidades da federação. Eita que esse brasileiro, eu vou te contar, hein? Parece que está no DNA ser corrupto, né? Não parece? 19 mil acessos indevidos, a pessoa tinha saído da NTT. Aqui em Santa Catarina, um homem de 51 anos, suspeito de matar Valquíria Vieira, de 49 anos, essa moça que aparece aí na tela, com mais de 20 facadas em São Ludgero, foi preso no final da tarde de ontem, segundo o delegado Bruno Martins. Testemunhas disseram à polícia que ele não aceitava o fim do relacionamento e acreditava ter sido traído. Valquíria Vieira tinha medida protetiva de urgência contra o ex-marido, segundo a Polícia Civil. O caso é tratado como feminicídio. Ela foi assassinada na noite de segunda-feira. Além das facadas, ela também levou 2 pancadas na cabeça. Conforme o delegado, o suspeito foi encontrado em uma casa no meio da mata em São Ludgero. Ele estava com mais uma pessoa na residência, que depois será ouvida no inquérito. A prisão foi feita pela Polícia Militar. Agora, para dar 20 facadas, 2 pauladas, matar a pessoa, o sujeito estava com muita raiva, não estava? Que coisa mais absurda, rapaz. 24 facadas no total, para você ter uma ideia. E olha, o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, deflagrou na manhã de ontem a operação para cumprir 3 mandados de busca e apreensão para instruir a investigação da primeira Promotoria de Justiça de Araquari, que apura a prática de crimes envolvendo a reforma da sede da Câmara de Vereadores de Balneário Barra do Sul. Os mandados expedidos pelo juiz da 2ª Vara da Comarca de Araquari foram cumpridos no município de Joinville e Balneário Barra do Sul e em uma residência, em uma empresa e um órgão público, numa continuidade da operação realizada no dia 2 de junho de 2022. Mas até em reforma existe suspeita. O GAECO, para quem não sabe, é uma força-tarefa composta pelo Ministério Público, Polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e Penal, pela Receita Estadual e pelo Corpo de Bombeiros Militar, que tem como finalidade a identificação, prevenção e repressão às organizações criminosas. Até uma reforma. E olha, aqui em Jaraguá do Sul, para dar água na boca, a Comissão Central Organizadora da CCO, ou a CCO, da 32ª Citizen Fest, divulgou os vencedores do edital dos pontos de alimentação e food truck da festa. A comida gostosa. Olha os pratos. E tipicamente alemã está garantida. As 7 empresas divulgadas serão responsáveis pela gastronomia dessa edição da Citizen. Por exemplo, os chamados Eck, né? Eck, em alemão, é canto. Marcel Gorges, do Fritz, o food truck dos gelados. Moane Creperia, canto da batata recheada. PPC Foods, limitada, canto do hambúrguer. REC do hambúrguer. Restaurante Jardim da Barra, restaurante típico alemão. O Rodrigues Gaideschka, canto da pizza alemã e canto do açaí. Silpemar Eventos Limitada, canto dos doces, canto do macarrão típico, canto da batata frita, canto da salsicha, canto do waffle e do pretzel e canto do boteco alemão. Transporte e Comércio da Casa da Picanha, canto do cachorro quente e canto do espetinho. Que beleza, olha os pratos. Neste horário, é um bom momento de ver isso, né? A 32ª Citizen Fest acontece no Parque Municipal de Eventos, em Jaraguá do Sul, de 10 a 20 de novembro. E nas redes sociais da festa estão todos os detalhes, tá? E uma última informação. A Prefeitura de Corupá, por meio da Secretaria de Saúde, está ampliando o apoio ao trabalho dos recenseadores contratados pelo IBGE para o censo deste ano. Pela parceria, as agentes comunitárias de saúde intermediarão o contato entre os moradores e os pesquisadores, uma vez que elas realizam visitas às residências e conhecem os habitantes de cada localidade. A ideia é ampliar o número de entrevistados e superar as resistências de alguns em receber os recenseadores. A cooperação foi discutida na manhã de ontem, em reunião realizada na Câmara de Vereadores, que contou com a participação
das agentes comunitárias, também representantes do IBGE, e o prefeito Luiz Carlos Tamanini, além de vereadores, secretários municipais e outros representantes da comunidade. Segundo o coordenador do censo, Corupá já foram recenseadas 11.199 moradores, tá? O que representa 70% do total da população. No entanto, os pesquisadores não encontraram ninguém em 580 residências, representando uma média de 1.500 habitantes que ainda não responderam ao questionário, além de 16 que se recusaram a prestar informações. Durante o encontro, o prefeito Luiz Carlos Tamanini voltou a demonstrar preocupação quanto à apuração do número de habitantes em Corupá. Atualmente, segundo a estimativa do IBGE, o município possui 16.300 moradores e se enquadra no índice 1.0 no retorno do Fundo de Participação dos Municípios, valor que é mensalmente repassado pelo governo federal. Se o censo apontar, por exemplo, um número menor, o município vai receber menos dinheiro, né? E se for superior a 20%, um incremento de 20% na população, isso significa que Corupá receberá 200 mil a mais todos os meses. Então é importante que a população de Corupá colabore com os recenseadores. Por enquanto é isso. Nós voltaremos às 18h45 com mais uma edição do OCP Fatos e, claro, já estamos esperando por vocês. Até lá.